Se nós quisermos agradar ao Senhor, nós temos que analisar a Sua palavra, a Bíblia Sagrada. E desta vez, nós vamos tocar no assunto dízimos e ofertas. Como era aplicado os dízimos no Antigo Testamento e como era feita a partilha desses dízimos. Fique então com este mini documentário. Os dízimos do Antigo Testamento, isto é, da Torá, eram dados em frutos das árvores, produtos agrícolas, animais do gado e rebanho, e nunca em dinheiro, segundo o que está escrito no livro de Levíticos, capítulo 27, versículos 30 ao 33, e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Eles eram usados para dar o sustento dos levitas e sacerdotes, que não tinham heranças territoriais dentre os demais israelitas. Eles trabalhavam todos os dias na tenda da congregação, enquanto peregrinavam pelo deserto e depois no templo de Deus em Jerusalém. No livro de Neemias, capítulo 18, versículo 23 ao 26, aprendemos como era feito essa partilha. Os dízimos da nação de Israel eram entregues aos levitas, ou seja, todos que trabalhavam na tenda da congregação. Como vimos, a tribo de Levi não possuiria terra alguma, portanto, usufruiria dos dízimos das demais tribos de Israel. Nos versículos 25 ao 28, vemos como o sacerdote receberia o seu sustento. O Senhor disse a Moisés que os levitas receberiam os dízimos das demais tribos e desse dízimo retiraria a 10ª parte para o sustento do sacerdote, ao qual se denominou o dízimo dos dízimos. Para melhor explicação, podemos dizer que o sacerdote receberia o dízimo apenas da tribo de Levi, pois todos que trabalhavam na tenda da congregação eram remunerados, ou seja, tinham salários. Nos dias de hoje, é como se todos os intercessores, os irmãos que trabalham nos ajustes do som, os cantores, instrumentistas, aqueles que trabalham na divulgação, os evangelistas, obreiros, diáconos, bispos, enfim, todos recebessem salários dos dízimos. E após recebê-los, apenas eles separariam seus dízimos ao sacerdote, como está no versículo 28 da parte B. Se nos dias de hoje querem seguir o modelo dos dízimos do Antigo Testamento, a pergunta a ser feita é: todos que trabalham no templo são remunerados? Ou esse é apenas o privilégio de uma só família? Podemos observar que no Antigo Testamento não se dava dízimos em dinheiro, mas em alimento, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 26. Você sabia que os dízimos eram comidos? Sabia também que os israelitas vendiam seus dízimos por certas circunstâncias? Já falaram sobre isso na sua igreja? Os alimentos e animais que eram dados como dízimos no Antigo Testamento também serviam para sustentar viúvas, órfãos e estrangeiros pobres nas terras de Israel. Deuteronômio capítulo 14, versículo 27 e 29. No livro de Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, vemos os dízimos sendo entregues aos levitas, aos estrangeiros pobres, aos órfãos e às viúvas, no ano terceiro, que é a dos dízimos. Com todo este histórico, vemos que o dízimo bíblico era unicamente para alimentar pessoas. Já outros tipos de arrecadação eram feitos para situações diferentes. O rei Davi, por exemplo, quando quis construir o templo para Deus em Jerusalém, não pediu dízimos, até porque Deus não ensina a dar dízimos em dinheiro nas Escrituras no Antigo Testamento. Davi pede então ofertas voluntárias, como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 6. O versículo 5 da parte B, Davi diz o seguinte: Pois, quem está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? No Novo Testamento, vemos no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao 44, a oferta da viúva pobre, aonde Jesus estava sentado diante do gasofilácio, observando como o povo lançava ali o dinheiro. Como podemos observar, no Antigo Testamento, o dinheiro era colocado no gasofilácio quando se tratava de ofertas e não de dízimos. Aquela mulher estava ofertando para alguma necessidade urgente do templo,
e chamou a atenção do Senhor Jesus por ter ofertado com as suas primícias e não as sobras. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, vemos que os dízimos continuaram a se tratar de alimentos, e como o Messias repreendeu os escribas e fariseus por desprezarem os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. No próximo vídeo, vamos aprender o que significa primícia na Bíblia Sagrada e se é correto ou não o pedido desse novo tributo nas igrejas. E então, queridos, esse modelo do Antigo Testamento, ele tem sido aplicado aí onde você congrega? Os versículos bíblicos que foram citados aí nesse mini documentário têm sido base ou fundamento no que diz respeito ao verdadeiro e real sentido do dízimo e oferta onde você congrega? Então fica aí ao seu critério analisar essas coisas. Paz seja convosco.